Fala galera, tudo bom? Aqui é o Lucas Rossi e eu vou resolver a questão 7.43 da lista de exercícios que o professor passou para a gente fazer da matéria de transferência de calor. A questão diz que uma placa plana, né, que está a 180 graus Celsius, tem um escoamento passando por ela a 20 graus Celsius, a pressão atmosférica, né, e a 50 metros por segundo. A placa tem um comprimento de meio metro e, como o professor orientou, ele pediu para a gente calcular apenas a letra B, que é o coeficiente médio de transferência de calor por convecção. Beleza. Inicialmente, o que a gente tem que fazer? A temperatura da placa plana, no caso aqui, da superfície da placa, é de 180 graus Celsius. E a temperatura do ambiente, né, do escoamento, no caso, é de 20 graus Celsius. A gente tem que fazer a temperatura média desses dois para poder conseguir calcular, pegar os dados da tabela e depois calcular Reynolds, correto? Então a gente pega a temperatura do escoamento mais a temperatura da placa, né, da superfície, dividido por 2. Isso aqui vai ser 180 mais 20 dividido por 2, que vai dar 100 graus Celsius. A partir daqui, a gente olha na tabela, né, e vê que os dados que ela nos fornece da condutividade térmica, da viscosidade cinemática e do Prandtl. A partir disso, a gente já consegue calcular Reynolds, né, com relação à temperatura média, que a gente calculou antes. Então, Reynolds aqui vai ser a velocidade do escoamento, que vai ser de 50 metros por segundo, vezes o comprimento da placa, que é meio metro, no caso, dividido pela viscosidade cinemática, que é 2,306 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Então, o Reynolds vai ser igual a 1,084 vezes 10 a sexta. Para o range do nosso Reynolds, né, nós temos que ele está entre 5 vezes 10 a quinta e 10 a sétima. Logo, a gente pode usar Nusselt para escoamentos combinados. Então, o que a gente faz? A gente vai isolar o H, que é o que a gente quer saber, né, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, e para poder calcular, né, chegar no resultado do H no final das contas. Então, nós temos que o H vai ser igual a 0,03095 sobre 0,5 vezes 0,037 vezes o nosso Reynolds, que é 1,084 vezes 10 a sexta, elevado a 0,8 menos 871 vezes o nosso Prandtl aqui embaixo, que nós vamos colocar aqui embaixo, por causa da falta de espaço na folha, de 0,711 elevado a 1/3. Nosso H, no final das contas, vai ser 89,46 watts por metro quadrado Kelvin. Beleza, galera? Se vocês gostaram, então deixa o joinha lá. E, professor, vamos ajudar a gente aí com o ponto, né? Valeu, até mais. Então, galera, vamos para mais uma solução dos exercícios do capítulo 7 do livro Sendel de transferência de calor e massa. Vamos fazer agora a questão 7.16, que diz que durante um dia frio de inverno, o vento está soprando a 42 km por hora, paralelo à parede de uma casa de 6 metros de altura e 10 metros de comprimento. Considerando que o ar externo está a 5 graus Celsius e a temperatura de superfície da parede de 12 graus Celsius,
ele quer que determine a taxa de perda de calor por convecção nessa parede. E também pede para que compare esse resultado com se a temperatura do vento fosse duplicada. Então, nesse caso, eu isolei já os dados que ele dá, que é a velocidade do escoamento do vento. Como ele está em quilômetros por hora, eu divido por 3,6 para achar em SI, em metros por segundo. Sei que o L é 10 metros e a área, no caso, para ser analisada, vai ser 10 vezes 6, que é 60 metros quadrados. Também calculo a temperatura média para que, assim, eu possa extrair os dados da tabela A15 do mesmo livro. Pois bem, olhando na tabela, eu descubro as propriedades, tem esses valores. Eu faço uma interpolação porque ele não tem exatamente esse valor. Então, com isso, o primeiro passo, já tendo os dados, é calcular o valor de Reynolds. Sei que Reynolds é igual a velocidade vezes L sobre a viscosidade cinemática desse fluido. Então, aqui eu vou substituir os valores encontrados e vou achar que é 11,67 metros por segundo vezes 10 sobre 1,413 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Com isso, calculando os valores, eu percebo que Reynolds, então, dá um valor de 8,26 vezes 10 a sexta. Lembrando que Reynolds é um número adimensional, certo? Como eu quero achar o valor de H, eu uso a fórmula de Nusselt para o escoamento combinado. Por quê? Porque eu sei que esse valor ele é maior do que o Reynolds crítico, que é 5 vezes 10 à quinta, e menor do que Reynolds na casa de 10 à sétima. Também, analisando o valor de Prandtl, eu percebo que ele também está nessa faixa. Como eu não posso afirmar com certeza que o escoamento está só turbulento, eu uso o combinado. Com isso, isolando H, eu tenho que H é igual a K sobre L vezes isso aqui. Jogando os dados na equação, eu encontro que H dá 25,78 watts por metro quadrado vezes graus Celsius. Esse valor eu vou jogar na nossa equaçãozinha de fluxo. Então, Q vai ser igual a 25,8, que é 0,78, que é o H, vezes a área, que eu já calculei aqui, menos a temperatura que ele dá, que é 12 menos 5 graus Celsius. Então, com isso, vamos obter um resultado de 10,8 kW. Então, calculando o Reynolds para uma velocidade duplicada, esse Reynolds vai dar 1,65 vezes 10 à sétima. Ainda assim, eu vou utilizar a equação para um escoamento combinado. Porque ele diz que pode ser menor ou igual a casa de 10 à sétima. E como não está 10 da oitava, ainda está 10 na sétima, ainda eu posso utilizar. Calculando o H da mesma forma que eu calculei acima, isolando o H dessa forma, eu vou ter que o H é igual a 46,2
28 watts por. Calculando agora o fluxo, tenho que o fluxo, a área é a mesma, a diferença de temperatura é a mesma, só vai mudar o H. Então, vamos ter 19,4 kW de resultado. Comparando os dois valores, percebemos que, apesar de dobrar a velocidade do fluxo, eu não dobro os valores. O outro valor foi 10,8 kW. Mas eu tenho uma diferença significativa. Então é isso, galera. Professor, dá o ponto. Aí, galera, vamos para mais uma questão do teste 2, do capítulo 7 do livro Sandio. Nessa questão, ele diz que a seção de produtos de uma fábrica de plásticos produz uma folha contínua de plástico de 1,2 metros de largura e 2 milímetros de espessura a uma taxa de 15 metros por minuto. A temperatura da folha de plástico é 90 graus Celsius quando exposta ao ar circundante. A folha é submetida a um escoamento de ar a 30 graus Celsius com velocidade de 3 metros por segundo em ambos os lados ao longo da superfície. Na direção normal, a direção do movimento da folha. A largura da seção do ar frio é tal que um ponto fixo sobre a folha de plástico passa através da seção em 2 segundos. Determine a taxa de transferência de calor a partir da folha de plástico para o ar. Pois bem, a primeira coisa é calcular essa dimensão quando se diz que ele está passando a 15 metros por minuto. Eu converto para metros por segundo e multiplico por 2, porque ele diz que são 2 segundos. Com isso, eu sei que essa dimensão é 0,5 metros. A partir disso, eu calculo a área que vai ser usada para o fluxo, certo? Então, 0,5 vezes 2, porque ele diz que passa de ambos os lados, vezes 1,2, que dá 1,2 metros quadrados, certo? Para eu achar os dados da tabela, que já estão aqui, eu calculo a temperatura média, que vai ser 90 mais 30 sobre 2, que é 60 graus Celsius. Aqui estão as informações retiradas da tabela A15 do livro Sandio, para que eu consiga calcular Reynolds e também o Nusselt. A fórmula de Reynolds a gente já sabe, então eu só vou substituir aqui os valores dados na questão, né? Que vai ser 3 metros por segundo vezes 1,2, que é essa dimensão aqui, sobre a viscosidade dada na tabela A15. Isso vai resultar em 1,899 vezes 10 à quinta. Observamos que isso aqui é menor do que o Reynolds crítico, que é de 10 à quinta, certo? Com isso, eu posso considerar que esse é um escoamento laminar. Utilizo, portanto, essa equação de Nusselt. Vou isolar o H, que é o que ele está pedindo, da equação de Nusselt. Também percebo que o Prandtl encontrado na tabela é maior do que 0,6, então nada me impede de utilizar essa formulação de escoamento laminar, certo? Substituindo os valores, eu encontro que o H vai ser 6,07 watts por metro quadrado graus Celsius, certo? Bem, para terminar, eu calculo o fluxo com essa forma. Eu já tenho H, já tenho AS e tenho as temperaturas que ele dá na questão. Então, substituindo os valores, 6,07, que é o H, vezes 1,2 metros quadrados, que é a área,
e a diferença de temperatura. Tudo isso vai dar 437 watts. Certo, galera? Então é isso. Questão bem simples, mas bem didática. Professor, de novo, cadê o ponto?